Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aulinha de língua portuguesa. Aqui é a professora Monique Mota. E hoje nós vamos falar sobre a classificação dos verbos. Mas o que é um verbo? Um verbo é uma palavra que indica acontecimento representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos, eles flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. E aí chegamos ao nosso assunto de hoje, né? Que é a classificação dos verbos. Os verbos, eles são classificados em regulares, irregulares, defectivos, abundantes e anômalos. Vamos começar a aula de hoje falando sobre os verbos regulares. Regular, uma coisa que é regular, ela está dentro de uma regra, ela segue um padrão, né? E os verbos regulares, eles estão dentro da regra que é. Os regulares são aqueles em que o radical permanece o mesmo em toda a conjugação. Temos aqui o exemplo do verbo cantar, né? Quando você desmembra, né, o verbo cantar, desmembra todas as desinências, todas as partes desse verbo, você percebe que ele segue um padrão, né? Ele está dentro da regra, que é manter o mesmo radical. Observem aqui na tabelinha estrutural. Radical, todos eles é Kant, todos. O que altera são as terminações, são as desinências. Mas o radical, ele segue sendo o mesmo. Observe aqui o presente do indicativo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Olha o padrão do radical. Ele tem um mesmo radical, né? As desinências de modo, tempo, de número e pessoa que vão alterar, mas o radical ele segue o mesmo padrão, né? É o caso do verbo estudar, né? Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. São verbos regulares que estão dentro da regra, que é ter o mesmo radical em qualquer conjugação. Já os verbos irregulares são os verbos cujos radicais se alteram ou cujas terminações não seguem o modelo da conjugação a que pertence. Temos aqui o exemplo do verbo ouvir, né? Observem a conjugação dele aqui no presente do indicativo. Eu ouço, tu ouves. Olha a diferença daqui do radical, da primeira pessoa. Ouço. Na segunda pessoa, tu ouves, né? Ele ouve. Nós ouvimos, né? Vós ouvis, eles ouvem. Já há uma mudança no radical. Esse radical ele não é regular, né? Portanto, esse é um exemplo de verbo irregular. Outro exemplo é o verbo fazer. Eu faço, tu fazes, né? Já há uma mudança aí no radical. Faço, no CH para fazes, com Z. Então, essa é a característica maior nos verbos irregulares, né? Os radicais eles se alteram dependendo da conjugação desse verbo. Há verbos que são classificados como defectivos. Mas o que são verbos defectivos? São aqueles que não têm todas as conjugações, né? Defectivo, lembra defeito, são verbos que têm defeito, né? Ele não possui todas as conjugações, né? Exemplos, o verbo abolir, o verbo reaver. Por exemplo, tem aqui um quadrinho com o verbo abolir. Não existe a primeira conjugação, né, do singular. Não existe eu abolo, eu abolo. Não existe essa conjugação. Por isso, ele é um verbo defectivo, né? Ele não tem toda a conjugação dele de todas as pessoas perfeitinho. Tem tu aboles, ele abole, nós abolimos, vós abolis, eles abolem, né? Outro exemplo é o verbo colorir. Não existe eu coloro. Não existe, né? É um verbo defectivo, não existe a primeira pessoa, né? Ele é um verbo que tem defeito, ele não possui, né, a conjugação dele completa.
Os verbos classificados como abundante apresentam duas ou mais formas equivalentes, né? Uma coisa abundante é uma coisa que tem bastante, no caso da língua, né? Que tem mais de uma forma que é aceita pela gramática da língua portuguesa. Geralmente, isso acontece no particípio, né? Tem aqui alguns exemplos. O verbo aceitar, né? Tem duas formas no particípio, aceitado e aceito. Eu tinha aceitado o acordo, eu tinha aceito o acordo. Fritar, fritado e frito. Limpar, limpado e limpo. Eleger, né? Tinha elegido ou tinha eleito, né? São verbos que têm mais de uma forma, né, corretas, aceitas pela língua portuguesa. E existem os verbos anômalos, né? Suas conjugações incluem mais de um radical. Inclusive, estão dentro dos verbos irregulares, que é a mudança de radical. Estão os anômalos, né? Que tem mais de um radical, como é o caso do verbo ir. Observe essas conjugações aqui do verbo ir no presente, no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito. Eu vou, né? Tu vais, ele vai. Nós vamos, né? Vós. Ides, eles vão. Pretérito imperfeito, eu ia, tu ias. Já passa lá do vou, do vai, pro ia, né? Ia, íamos. E assim por diante, lá no futuro passa para fui. Olha quantas formas, no pretérito perfeito passa para fui, olha quantas formas diferentes, né? Vai, vou, presente, pretérito imperfeito, ia, ias, pretérito perfeito, fui, foste. Ele muda bastante, né? Esse é um exemplo de um verbo anômalo. Encerramos aqui a nossa aulinha sobre a classificação dos verbos e agora vamos para a nossa atividade, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo que eu estou à disposição para ajudá-los sempre que possível, ok? Até a próxima!